Mas agora a gente vai falar com ela, que eu tava morrendo de saudades. Essa nutricionista competentíssima, a Pamela Miguel, bem-vinda. Obrigada. Saudades prazer, mesmo. Falei pras estava. meninas, cadê ela? Teve neném, tudo. A vida muda, né? Muda, mas agora já até cresceu um pouquinho, já tá Acalmando. A vida Nunca já é tá voltando calma, ao normal. mas acalmando. Agora, vocês em casa vão receber um conteúdo tão bacana da Pamela, porque hoje a gente vai falar de alimentação versus alergias. Eu acho que foi nessa semana que o Jamari esteve aqui, eu vou até já unir os assuntos. A gente falou de enzimas digestivas, de tudo isso, e tá relacionado, né? Então, algumas doenças, tanto doenças autoimunes, quanto questões ali de doenças e alergias, podem ter um gatilho da alimentação? Podem sim, e na verdade a alergia nada mais é do que uma resposta indesejada do nosso sistema imunológico. Certo. Né? E o nosso sistema imunológico precisa de uma boa alimentação para estar reforçado, né? Mais ou menos para a gente entender de forma bem simples, quando a gente tem a alergia, o nosso corpo identifica alguma coisa, alguma substância como errada, que não deveria estar ali no organismo. Que pode ser a poluição, poeira, pólen ou um alimento. Né? Quando ele identifica como errado, a gente vai sinalizar, vai chamar o exército de defesa, que são as células do nosso sistema imunológico, para defender o corpo. E a gente tem aí específicos mastócitos, que estão em várias partes do corpo. Então, tá na mucosa, na parte respiratória, tá na pele e tá na parte gastrointestinal também. Entendi. Quando a gente aciona os mastócitos, a gente tem a produção de histamina. A histamina, que é a substância que é responsável por a gente ter espirro, secreção no nariz, o olho lacrimejando, as dermatites na pele, né? Então, que são sintomas de alergias mais comuns. Entendi. É por isso que muitos medicamentos, eles têm antihistamínicos, né? São os antihistamínicos. São os nossos antialérgicos. E a gente tem alimentos na natureza com essa função antihistamínica. Jura? Sim, E aí, claro que a gente vai citar cada um deles, né? E entender que substância que está associada. Então, se as pessoas que têm mais, são mais sensíveis. Sim. E já tem mais alergias, né, naturalmente. E eu acredito que vai beneficiar também quem tem doenças autoimunes, indo na mesma linha, né? Exatamente, né? O segredo é reforçar o nosso sistema imunológico, porque, eu não sei, né, se vocês já viram falar pessoas, eu consumia um alimento e não tinha nada e agora eu passei a ter uma reação alérgica. Eu sempre comi essa fruta e agora eu como e eu tenho alergia. Isso não é comum. Pode ser que seu sistema imunológico não esteja preparado, não esteja com o exército completo para não identificar aquela substância como errada para o seu corpo. Entendi. Então, a gente pode ter essas flutuações do sistema imunológico gerando quadros alérgicos que a gente não tinha antes. Que coisa. Né? E vocês imaginam, criançada? Vamos aproveitar e já colocar as crianças aí nesse pacote, né? Porque a gente sofre com as alergias. Vamos lá, você quer começar por aqui? Vamos lá, vou começar aqui, ó, Então tá, por uma pertinho parte de muito você. importante que é para falar do intestino. Então, eu sempre falo que a nossa saúde ou a doença começa no intestino, não tem jeito. Lá é a barreira que vai absorver. O intestino, quando ele é saudável, ele cria uma barreira seletiva, que a gente chama. Então, ele absorve o que tem que ser absorvido e elimina o que é errado. Quando a gente tem um intestino inflamado, que não funciona tão bem, que não está 100%, ele deixa entrar o que não deve e a gente tem essa resposta imunológica, que vai ser como alergia ou como um sintoma gastrointestinal ou como uma inflamação generalizada no corpo. Né? Então, quem sofre de alergia tem que ter um intestino funcionando bem. É a primeira porta de entrada, uma das primeiras portas de entradas aí para os alérgenos, então a gente precisa ter. Aqui eu trouxe, né, o que faz o intestino ser saudável? Alimentação. Né? Então, é a base, é a alimentação e o que a gente sempre fala, comida de verdade, quanto menos pacotinhos, porque nos alimentos industrializados a gente tem um excesso de substâncias que a gente não deveria consumir. Né? Então, excesso de corante, aromatizante, que o corpo não assimila como sendo natural para o nosso corpo. Açúcar, carboidrato refinado, tudo isso também. Tudo isso, né? O excesso de açúcar é inflamatório para o intestino, eleva a insulina que deixa o organismo inflamado, né? Então, tudo isso vai trazer malefício. Então, aqui a gente tem tanto a alimentação, que é importante para o intestino, e também alguns suplementos que a gente pode usar, né? Então, utilizar glutamina, que ela é um combustível para as células do intestino, os enterócitos se manterem saudáveis. Então,
Muitas pessoas falam só de probiótico. Probiótico, a gente tem glutamina, a gente tem o próprio probiótico, que são as bactérias boas, as bactérias de defesa, que tem que ser maior que as bactérias ruins, né? Elas têm que viver dessa forma no intestino. E também ômega 3 é ótimo, né? Rico em EPA, anti-inflamatório. Então, temos que cuidar do intestino. Uma pergunta da glutamina, é por isso que ela está diretamente ligada à questão da imunidade? Sim. Porque ela cuida do intestino. Exatamente. Ela cuida, né, das células do trato gastrointestinal como um todo. É como se ela fosse um combustível para quando a célula está um pouquinho ruim ali, ela dá o combustível para ela revitalizar. E então, como mais que ou a menos gente assim. faz aí o uso da glutamina de forma correta? A glutamina, o ideal é que ela seja ingerida em jejum, tá? Eu gosto sempre de manhã, quando o paciente não tem remédios para tomar em jejum, ou não tem que respeitar algum jejum na alimentação por algum tratamento, em jejum de manhã com água. Tem gente que fala, não é gostosa, não é legal, mas é um medicamento. Fecha o olho, tampa o nariz e vai, sabe? Igual criança. Em jejum, melhor coisa, ou com uma água com limão, dá pra fazer às vezes um shot com a glutamina, mas quanto menos alimentos você tiver junto, melhor pra ela chegar sozinha lá no intestino. E pra não errar, o limite aí em gramas? Geralmente 5 a 10 gramas a gente utiliza, depende muito, né? Ela tem outras funções também, mas se a gente pensar em imunidade, 5 a 10 gramas é uma média que a gente pode utilizar. Tá certo. Exato. Aqui, o que a gente tem? Trouxe o vinagre de maçã também, que acho que é um queridinho, né? O vinagre de maçã, ele tem essa ação anti-histamínica, tá? Então, ele é um potente anti-inflamatório, ele é um potente antioxidante e ele também tem essa questão das enzimas digestivas. Então, o vinagre de maçã, para quem tem má digestão, quem tem aquela dificuldade, depois que come sente peso, sente que não está digerindo bem o alimento, ele ajuda. Se você toma um pouquinho antes da refeição, ele estimula a produção de enzimas digestivas e aí, consequentemente, ele melhora esse alimento que vai chegar bem digerido no intestino e não vai inflamar o intestino. Então, ele também tem essa ação na imunidade. E é gostoso, eu pelo menos adoro. Agora, o ideal é antes da refeição. Antes da refeição. De todas ou escolher uma do dia? Geralmente, as refeições, né, onde a gente vai exigir mais do corpo para digerir. Geralmente, que é almoço e jantar, né, onde a gente tem uma quantidade de proteína maior, a gente tem uma quantidade de fibras, geralmente as saladas, as fibras cruas, que algumas pessoas, né, os legumes crus, têm dificuldade de digestão, então geralmente eu coloco algumas pessoas, um shot de manhã em jejum também pode ser, então que a gente já estimula essa produção enzimática no início do dia, então também pode ser utilizado. Eu vou passar para as próximas, que a gente tem muita coisa, mas eu vou guardar uma pergunta para o final. Se é mito ou verdade que ele ajuda no emagrecimento, já que ele está aqui. Mas segura para o final, hein, gente? Ótimo. Nós vamos deixar para o final. Vamos para a próxima. Então, aqui, esses outros alimentos, eles até têm componentes, eu acho que se combinam, né? Então, a gente tem a quercetina. A quercetina é um potente antioxidante e ela tem uma ação anti-histamínica muito interessante. Então, para quem tem alergias, colocar no dia a dia é importante. Onde a gente encontra? Maçã, no chá verde. O chá verde também é uma fonte, e o chá verde é fonte tanto da quercetina como das catequinas, que também tem essa ação antioxidante, consequentemente uma função anti-histamínica. Então, as frutas de uma maneira geral, né? A gente tem quercetina na uva também, a gente tem quercetina nos legumes, nas verduras, então elas se completam. A gente trouxe alguns exemplos aqui, né? Porque senão a gente estaria a feira toda, mas para a gente ter uma ideia de como a gente pode encontrar o mesmo nutriente em vários alimentos. Por isso que a gente fala de variar a alimentação. É aquela pessoa que fala, eu como só maçã, eu como só banana, eu como só o brócolis. A gente fica nessa monotonia de substâncias antioxidantes. A gente fala que quando a gente tem muitos radicais livres, que a gente está exposto, a gente não tem como mudar a poluição, a gente não tem como mudar o ar, nem o estresse, né? O estresse já é difícil nem gerenciar. Nem o estresse a gente está conseguindo gerenciar, a gente tem que aumentar a nossa defesa. Então, quando a gente tem muito radical livre e tem pouco antioxidante no corpo, a gente não consegue combater. E a gente produz antioxidantes, só que a gente não dá conta por conta da nossa rotina de vida, né? Entendi. Essa exposição, dormir mal, né? Se alimentar não 100% muitas vezes, então a gente tem que ter essa defesa dos radicais livres. Entra a vitamina C, nesse caso, né? A vitamina C, ela já é muito conhecida em termos, né, de, tô com gripado, eu tô resfriado, a gente tem a vitamina C. Mas a gente utiliza até doses altas em forma de suplementação para quem é alérgico, como tratamento pela função anti-histamínica. Então, a gente pode pôr tanto nos alimentos como fazer uma suplementação específica. Então, aquela pessoa que tem aquelas alergias recorrentes, a gente faz um tratamento por um tempo com a vitamina C. Olha
Olha, gente, que bacana. No fundo, é comer comida de verdade, como você falou no início. E aí, aproveito para te perguntar, é interessante, inteligente, pacientes que já são sensíveis, então, que já têm alergias de repetição? Claro, terem esse cardápio variado, comerem, né, todos os dias pelo menos um pouco, né, de cada item aqui que você está demonstrando, mas que em tempos ali, que a gente sabe, época do ano, que é mais forte, alergias, né, cutâneas. Essa oscilação de temperatura, né? E o inverno, outono e inverno aqui em São Paulo, né, quem tem crise é sempre nesse momento, até asma e etc. Podem, então, aumentar o consumo e ainda suplementar? Sim. Pelo menos nesse período que é mais difícil? Sim, é geralmente o que acontece com criança, né? Quando a gente leva, vai vir outono, vai vir inverno, vamos reforçar o sistema imunológico com alguma suplementação. Tá. O adulto é a mesma coisa, tem adulto que tem essa sensibilidade um pouco maior. A gente foca mais nas crianças porque elas têm um sistema imunológico mais frágil, sim, né? Sim. Mas no adulto é a mesma coisa. E a gente pode usar. E as pessoas também, por exemplo, vitamina C, a gente associa cítrico, laranja. A gente tem vitamina C no brócolis, a gente tem vitamina C no pimentão, a gente tem vitamina C na cenoura, a gente tem vitamina C em outros alimentos também. Então a gente precisa fazer essa rotatividade, principalmente no inverno, e utilizar a suplementação, que é super válida, principalmente se você é mais sensível. Às vezes você corrige com a suplementação por 1 ano, por 6 meses, depois só com a alimentação você consegue manter. Tá certo. A suplementação vem para somar, desde que a gente não abra a mão da base. Exatamente. Né? Porque olha quanta coisa gostosa aqui também. Exato. Gente. A gente tem uma outra erva que é super interessante para a parte imunológica, que é a equinácea. Então, a equinácea é uma erva que você não vai, né? Vai na loja e compra, eu quero equinácea. É difícil, né, a gente escolher, mas ela é muito interessante para quem é mais sensível, tem uma imunidade mais baixa, tem crises alérgicas recorrentes. Ela é bacana e você faz na forma de infusão do chá. Tá. Então, você compra a erva e faz a infusão. E existem os suplementos também em cápsula. Eu sempre gosto de dar primeiro o alimento. O chá. Então, faz a infusão, sente o sabor, o corpo reconhece e depois passar para uma suplementação. Eu acho que é sempre importante conhecer o alimento, né, como um todo. Tá certo. Vou lá e já volto, porque a gente vai falar deste item. Vamos falar ainda do vinagre de maçã. Tem perguntinha pronta daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Ela é demais, né? A gente tá com saudades. Até já já. Junta tudo, a gente fala de saúde, a gente fala de beleza. No fundo, a gente gosta de tudo isso, né? Uma soma para que a gente fique bem. Outro. Vamos pro próximo, então, e já perguntinhas do público. A gente tem o abacaxi, então também voltando para aquela questão das enzimas. Tá. Existe uma enzima, a bromelina do abacaxi, que ela é conhecida quando a gente come muito. Então fala, foi no churrasco, come uma fatia de abacaxi, porque ela ajuda na digestão de proteína. Só que ela é um potente antihistamínico também. Também. Por isso que essas coisas estão associadas, né? Exato, estão super ligadas. Então, se a gente tem uma digestão boa, tem uma absorção boa dos nutrientes, a gente tem um sistema imunológico melhor, quando a gente tem uma enzima digestiva não funcionando tão bem, um alimento mal mastigado, ele é inflamatório para o intestino, ele machuca o seu intestino, você não absorve os nutrientes, então é tudo interligado, né? E para questões de doenças autoimunes, eu vou linkar as coisas, gente, porque são conteúdos muito próximos, Exato. Né? E eu sei que muita gente hoje, os relatos de doenças autoimunes aumentou, né? Muito. Então, se a gente fala de alergia e de autoimune, teve um crescimento muito grande, muito pelo estilo de vida. Então, Entendi. A gente fala muito daquela questão do glúten, do leite. Por que o leite? Antigamente tomava leite e ninguém tinha alergia. Porque hoje em dia, como que é esse leite? É só o leite que tem dentro? Então, o alimento industrializado tem essas substâncias que fazem o nosso corpo entender. Elas não foram feitas para a gente ingerir. Entendi. Gosto muito da Fê Granja, que ela sempre fala. O que a gente tem que comer é o que Deus criou. Deus não criou a caixinha. Então, né? São relações. Ela fala o que é natural, o que vem da natureza, né? Sim. Então, com esse excesso, e aí a gente tem a rotina de vida, a gente não dorme direito, tem a poluição, tem o estresse, a gente diminui nossa defesa e aí surgem as doenças autoimunes, surgem as alergias também, né? O mais recente foi essa substância, a luteolina, que saiu em algumas matérias falando sobre a ação dela. E ela é um potente antihistamínico, está sendo mais estudada e a gente encontra no brócolis, que tem também a vitamina C, que tem a quercetina, a gente encontra tudo, no né? pimentão. Então, essas substâncias, elas acabam circulando entre os alimentos e se completando também, o que é bem importante.
Tá certo. Eu vou colocar a perguntinha do público, já já a gente fala da próxima erva que a gente tem ali. Andréia, obrigada, um beijo. Tive reação alérgica com camarão. Posso tentar comer novamente? Eu queria até que você explicasse, quando a gente fala das reações alérgicas, normalmente elas vêm de proteínas, quando é questão alimentar. Exatamente. Né? Sempre alguma molécula de proteína. Muito comum vir de proteína. E quando a gente fala, né, também de alergia, não se sabe, não se tem estudos que comprovam por que algumas pessoas reagem e outras não. Por que alguns alimentos são mais alergênicos e outros não? É o tipo da proteína? Sim, muitas vezes é uma proteína muito grande para o intestino metabolizar, geralmente é isso. Mas, quando a gente fala de eu tive alergia, pode ser que você tenha para o resto da vida, porque a gente não sabe a causa. Pode ser que com o sistema imunológico talvez você lidasse melhor, mas tem alimentos que a gente vai ter que excluir mesmo da alimentação. O ponto principal eu tenho alergia, por exemplo, ao camarão, e eu fico introduzindo ele na minha rotina. Eu fico ali estimulando reações alérgicas, reduzindo o meu sistema imunológico, eu posso passar a ter alergia a outros alimentos. Entendi. Então, a gente tem que entender em que momento que foi essa alergia, fazer um teste com cuidado de uma próxima vez e talvez seja uma alergia que vai permanecer, que a gente não consiga corrigir. E até que ponto a gente pode, então, falar aí do grau da manifestação do corpo dessa alergia? Porque tem gente que vai comer o camarão e vai ter um fechamento de glote, enfim. Sim, e tem sim. gente que vai ter a pele toda empipocada, que são coisas diferentes, mas são reações alérgicas. Exato, né? Tem reações leves, que é uma coceira, às vezes passa imperceptível. Então você acostuma, nossa, eu tenho uma coriza constante, você consome um alimento ou um tempero que está no dia a dia, mas você acostuma porque é leve. Mas exatamente, dependendo do seu sistema imunológico e dependendo do grau de intolerância que você tem, é uma alergia que tem um fechamento de glote e é muito sério, né? Então tem níveis diferentes de manifestação também. Vou colocar mais perguntas. Você sabe que eu já reparei, eu tenho que, né, eu acho que anotar é a melhor coisa, né? Se eu comer um pouquinho a mais de glúten, que eu sou low carb e tal, mas às vezes tem vontade de experimentar, eu espirro. Sim. E eu já percebi que é com glúten, porque eu já fui tirando outras coisas. Falo, não, agora foquei nele. E é impressionante. Eu tenho uma sequência de espirros. E às vezes as pessoas falam, nossa, tô espirrando, deve ser poeira, deve ser alguma coisa, o dia, a temperatura. Nada, gente, é o do Por quando isso é difícil de detectar, porque quando é leve, quando a manifestação é leve, é mais difícil. Mas é uma coisa eu falo, quando eu sempre pergunto para o paciente no questionário, qual alimento que você não vive sem? Você gosta muito? Geralmente você investiga o sintoma que ele tem quando come esse alimento. Entendi, porque geralmente come com frequência. Come com frequência. Vou investigar o tomate, quem sabe? Não. Brincadeira. Mas, pô, sabe o que eu queria te perguntar? Porque eu sei que o público também está esperando essa informação. Tá. O vinagre de maçã, já que ele está aqui, ele vai ter todos os benefícios. É mito ou verdade que ele ajuda no emagrecimento? Então, o vinagre de maçã, ele melhora o pH do organismo como um todo. Okay. Então, ele, por essa produção enzimática correta, então ele vai deixar um ambiente mais propício para o emagrecimento se você tiver uma alimentação voltada para isso. Então, ele melhora o nosso organismo como um todo, o funcionamento, o metabolismo. Mas se você toma um vinagre de maçã e come um excesso de caloria ao longo do dia, é enxugar gelo. Não dá. Não dá. Não, além de todas as outras questões, né? O déficit calórico, atividade física, né? Controlar né? A quantidade do alimento, enfim. Mas ele pode dar uma ajudinha. Ele ajuda no funcionamento do metabolismo. Então, ele faz com que o seu metabolismo funcione melhor, desde que você dê combustíveis que estejam dentro do seu objetivo para emagrecimento. Adorei. Gente, ela é maravilhosa. Vai lá para conhecer mais o trabalho. Agora você volta, né? Agora você voltou, agora voltou para sempre. Agora sim. É o @Pamela Miguel Nutricionista, tudo junto. @Pamela Miguel Nutricionista, tudo junto. Lá no Insta, nas redes sociais, vocês acompanham o trabalho dela como Nutri, com as dicas. Tem um monte de vídeo legal também. Você é maravilhosa. Obrigada. Carol. Além de falar Sempre muito bem no vídeo. Prazer é nosso. Obrigada. Beijo na família, viu? Obrigada. Parabéns. Eu adoro. A gente vai entendendo as coisas, vai ligando uma coisa a outra.